ela não é contemplada com os direitos humanos que está aí na Constituição, enfim, que está no papel. Por exemplo, o direito à moradia, né, um dos maiores direitos humanos. Foi até falado no filme, o direito à terra. E hoje, com esse projeto de cidade, com as UPPs, esse direito à moradia, a cada dia estamos perdendo. Sem falar nos outros direitos, direito à água de qualidade, direito à energia elétrica mais barata. O direito humano é extenso, né? É amplo, não é só direito à terra, direito à água, é direito à vida, como foi falado ao filme, literalmente a vida. A debater o gênero, né? Vivemos num país machista, e não é culpa nossa quando às vezes temos ações machistas, porque a gente foi criado numa pedagogia da dominação, né? Uma pedagogia que uma minoria domina uma grande maioria, e através da mídia, né? Outro direito humano essencial para a gente poder fazer um debate nessa cidade, principalmente é a mídia. No dia 3 de maio de 2011, a nossa rádio comunitária Santa Marta, ela foi tirada do ar, de forma truculenta, de forma violenta, pela Anatel, a princípio, pela Anatel e a Polícia Federal. Sabemos que, na verdade, o Estado está por trás disso. Quando a polícia vai lá, tem uma ordem. E no dia 3 de maio se comemora a liberdade de imprensa no mundo. Então a gente percebe que não tem direito de nada, a não ser de trabalhar, a não ser de criar riqueza para esse Estado, e essa riqueza não fica ao nosso favor, às nossas famílias. Na verdade, a gente só é escravizado 24 horas por dia, e ainda a gente dá graças a Deus por estar vivo. Quando entra o UPP no Santa Marta, a gente tem que recorrer a algumas maneiras de reagir. E uma forma de reagir que eu acredito é a pedagógica. Como foi falado aqui, se tivermos escola democrática, de qualidade, gratuita, a gente pode fazer outro debate nessa cidade. Se a gente tivermos espaços na cidade para debater a nossa realidade, a gente pode fazer construir outra sociedade. Infelizmente não temos. Uma grande maneira de dominar é através da fala. Quando eu falo aqui, ó, você é preto, favelado e tem que ser morto. Isso pode condicionar muita gente a seguir isso. E na maneira que eu possa debater isso, falar, ó, sou favelado sim, porque é político. Eu não moro em comunidade. Comunidade é um Facebook, eu moro na favela, eu sou favelado sim. Quando a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, essa instrução, e debater que eu também faço parte dessa cidade e quero meus direitos garantidos como ser humano, como morador da favela, mas que mora na cidade do Rio de Janeiro. Isso pode fazer uma grande diferença. E aí você não baixa mais a cabeça, você não é aquele favelado domesticado, que acredita que foi Deus que quis que eu morasse na favela, perto do tráfico de drogas, sem direitos, nenhum direito garantido, morando num porão. Então, uma das maiores, um espaço de libertação é a educação. E aqui eu acredito que tem vários professores, vários universitários. Vocês poderão levar libertação ou dominação. Vocês podem libertar o povo, o trabalhador, dessas amarras, ou pode continuar dominando. É direito humano nosso saber que a nossa cidade, nosso país, para poucos que estão no poder, que continuam dominando, e que muitos são massacrados. Então é direito nosso saber por que moramos na favela. Porque em outrora
não foi repartida a cidade, não foi dado o direito humano da gente morar numa casa digna. Porque tem gente morando, aí eu falo do Santa Marta, mas aqui tem vários moradores de favela, como o Jurão do Jorge Turco, como Naldinho da Maré e vários outros. Tem gente morando de forma desumana, num porão, com mofo, sem água. Isso é desumano. E tem gente que dá um espaço do tamanho do Cine Odeon para um cachorro, um poodle, para ele ser bem tratado. Quer dizer, claro que o cachorro tem que ser bem tratado, é um animal. O ser humano tem que cuidar do animal, como parte da natureza. Mas e o ser humano lá? Ele tem que morar ali de forma desumana. Eu estou falando a partir do Santa Marta que com essa midiática pacificação de fuzil, e aqui a gente tem um delegado, espero que ele não me prenda, né? Não é da UPP. Não, esse delegado é parceiro, é nosso. Esse é do bonde. Com essa midiática pacificação de fuzil, uma favela compactada, uma favela pequena, 6 mil moradores, não resolveu nenhum problema de saneamento básico. Está lá os esgotos a céu aberto. Isso é direito humano nosso, a gente está pagando na conta. Vem todo mês na conta da Light cobrando esgoto. Está lá, aberto. Não melhorou nenhum no sentido de educação. Não tem uma escola dentro da favela Santa Marta. E quando a gente faz esse debate, é o cara que é antidemocrático, que não está a favor da democracia que chegou através de fuzil. É o cara que é a favor do tráfico de droga. Em nenhum momento, eu acredito que os meus companheiros aqui, moradores de favela, em nenhum momento a gente glorifica o varejo da droga. Traficante não está na favela. Traficante não está na favela, ali não nasce pé de fuzil, ali não nasce pé de maconha, não tem refinaria de cocaína. Existe uma organização maior, internacional, para trazer essas armas, e não tem tráfico de droga na cidade, crime na cidade, sem o Estado presente, sem os agentes do Estado presente. Então a gente construiu essa cartilha de abordagem policial. Agora, poxa, se entrar a pacificação ia levar os nossos direitos humanos, a favela ia ser escutada, ia poder falar, por que um favelado ia fazer uma cartilha de abordagem policial? Porque a gente, eu não tenho universidade, eu não tenho um curso superior. Eu sou igual a todo mundo, né? Superior, o diferente é inferior. Então, esse superior a gente também tem que derrubar, como já disse Paulo Freire, essa pedagogia que até hoje a gente retém é da burguesia. A democracia foi burguesa. Esse debate dos direitos humanos nasceu nos anos 50, aqui no Brasil, vem à tona nos anos 50. Mesmo assim, dentro da burguesia, dentro da democracia burguesa. A gente tem que destruir essa Constituição burguesa e construir uma Constituição popular, feita por nós, com consulta popular. Então, dentro do Santa Marta, quando eu trago essa cartilha para garantir alguns direitos, que ela não garante nada. Uma semana depois, eu tomei porrada, fui preso, arrastado no Morro Santa Marta, por 12 policiais, e que ele falava: cadê os direitos humanos para você? Cadê sua cartilha para te proteger? Chama o Marcelo Freixo para ele te proteger. Até eu comentei isso com o Marcelo Freixo. Porque aqui na cartilha tem o mandato do Marcelo Freixo, apoiou várias instituições do Morro Santa Marta, porque os partidos de esquerda que querem revolução, e quando eu falo revolução não é pegar numa arma agora, é primeiramente o trabalhador saber o que é democracia. O trabalhador saber quem é Foucault, Marx. E se você perguntar a um trabalhador, e não é culpa nossa, quem é Marx, ele vai falar: deve ser o meu vizinho que mora lá no outro bairro. Quando a gente construir essa Constituição popular, a gente pode realmente debater o que é direitos humanos para todos. Porque o que está aqui, e aí para encerrar, os amigos querem falar também, são direitos seletivos. Porque a burguesia não é boba de fazer direitos humanos para todos.
Quando você faz uma lei para pessoas negras, pobres, brancas, pobres, se roubar um relógio, passa 3 anos na cadeia, quem vai roubar um relógio? É burguês? Esse direito já é pensado para uma certa classe da sociedade que nunca terá direitos humanos garantidos. Então, é muito importante eu, como morador de favela, como uma voz orgânica lá de dentro, estar aqui junto com essa mesa, muito importante aqui na sociedade, debatendo os direitos, debatendo outros temas, para a gente falar e não ser só visto como os coitadinhos. Ninguém aqui está pregando miséria, ninguém aqui é coitado. Somos seres humanos. Queremos participar da construção de uma sociedade igualitária, uma sociedade socialista, e que só acontecerá isso todos nós participando desta construção. Muito obrigado. Bom dia a todos. Queria agradecer o convite, né, que foi feito pela organização de estar aqui. Fiel falou como morador da favela, né, eu vou falar como policial. Sou delegado de Polícia Civil, meu nome é Orlando Zacconi, já há 13 anos. E interessante, né, porque conforme o Fiel falou, né, ele como morador de favela, ele tem a origem num local, né, onde os direitos humanos não se realizam, né. E eu tenho na minha atividade profissional, né, um local onde os direitos humanos não são implementados, né, porque a polícia é o foco exatamente dessa suspensão, né, dos direitos humanos, que é uma coisa interessante, né. Nós temos um problema muito sério. Desde que os direitos humanos surgiram enquanto norma em abstrato, né, uma declaração universal, enquanto um princípio metajurídico, né, a violação, né, a tudo aquilo que os direitos humanos tenta proteger, e aí vamos falar da vida, que é o direito humano, digamos assim, né, de primeira geração básico, ao qual eu quero me ater hoje, porque eu tenho dedicado os últimos anos ao estudo da violação desse direito humano, que é o direito à vida, cresceu. Olha só que interessante. Foi falado no filme, esse filme é muito bom, só vou fazer uma crítica depois ao letreiro final. Sem partido, nós vamos continuar apanhando na rua. Mas daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Vamos voltar ao direito sobre a vida. Direito básico, né? Direito à vida. Esse direito à vida, após a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ele foi muito mais violado, né, na história. Hoje, o filme traz um dado que é importantíssimo, né? Os estados nacionais, na forma dos seus sistemas policiais, matam e mataram no século XX muito mais do que as guerras. Tem dados assim que são precisos, porque eu estou estudando agora no doutorado a letalidade do sistema penal do Rio de Janeiro através dos chamados autos de resistência, né? O professor Nilo Batista citou, né, que nós temos mais de 1000 mortes por ano no sistema penal, né, no Rio. Pra vocês terem uma ideia, no ano de 2007 foram 1.330 pessoas mortas no estado do Rio de Janeiro. E o que isso representa além de uma estatística, né? Porque hoje a questão da dignidade da vida, ela é correlata a uma indignidade da vida. Essa vida indigna, essa vida matável, ela só serve para virar estatística, né? Só estatística. A Anistia Internacional divulgou, em 2012, uma pesquisa interessante que ela realizou em 2011, na qual ela constatou que em 20 países que ainda tem pena de morte legal no mundo, são 20 países, só não tiveram os dados, só não conseguiram juntar os dados da China, porque a China não fornece os dados, né? Foram mortas em 2011, nesses 20 países, 676 pessoas. Né? Mas aí foram pessoas que foram condenadas à pena capital em países onde a pena de morte é legal. 676. Só no estado do Rio e de São Paulo, nesse mesmo ano de 2011, né, foram mortas 961 pessoas a partir de ações policiais, pelo sistema penal.
Ou seja, os estados do Rio e São Paulo, 2 estados brasileiros, produziram uma letalidade 42,16% maior do que todos os países que têm pena de morte no mundo. E aí nós temos um problema, porque o nosso estado, né, através da sua Constituição, proíbe a pena de morte, né, só admite a pena de morte numa situação de exceção, excepcional, que é a declaração de guerra, né? Então nós temos então aí talvez uma linha de investigação, né, que é a de um estado de exceção permanente que nós vivemos no nosso país. Porque, olha só, a morte de uma pessoa através de uma ação policial, ela é uma exceção, não é uma regra. Ela pode ser admitida no nosso ordenamento jurídico? Pode, em uma única hipótese. Legítima defesa própria do policial ou legítima defesa de terceiro. Ou seja, o policial, para salvar uma vida, seja a vida dele mesma ou a vida de um terceiro, ele pode, se essa for provada, a única forma, né, dele conseguir empreender, né, essa defesa, retirar a vida de alguém, matar alguém. Esses autos de resistência são instaurados de que forma? Para a gente já ouviu falar nesse nome, mas vamos entender o que é isso. Existe um inquérito policial que é instaurado para apurar se, quando um policial mata alguém em serviço, ele agiu dentro desses limites da lei, ou seja, se ele agiu em legítima defesa. Então, todas essas mortes, por exemplo, em 2007, 1.330 pessoas mortas, elas são objeto de uma análise por parte do Estado para saber se a ação do policial é legítima ou não. Reparem, o professor Michel Misse, né, pela UFRJ, ele chegou à conclusão que mais de 98,9% dos autos de resistência são arquivados pela Justiça. E o arquivamento se dá porque existe um promotor de justiça e um juiz de direito que entende que essas mortes do sistema, produzidas por nosso sistema penal, são mortes legítimas. O Estado diz que essas mortes praticadas pela polícia são mortes que estão dentro do Estado de Direito, dentro da legalidade. Então não adianta dizer que a polícia é despreparada, não adianta dizer que nós temos que dar mais treinamento para a polícia, que só tem psicopata na polícia, porque essa letalidade, essa matança, ela se dá, né, para além das agências policiais. Existem outras agências que corroboram para essa letalidade. O Ministério Público tem que ser chamado à responsabilidade. O Judiciário também. E por que eu estou dizendo isso? Quando apareceram agora as imagens do helicóptero da Polícia Civil dando tiro para dentro da Coreia, né? Duas coisas chamam a atenção. Primeiro, e foi pouco falado, já estava arquivado. Já estava arquivada aquela morte daquele criminoso matemático, né? Já tinha sido arquivada. E depois, quando vai ao ar as imagens divulgando aquilo, a imprensa, a sociedade, porque temos que chamar a sociedade também a responsabilidade. A polícia mata, mas mata dentro de uma sociedade que às vezes aplaude. E aplaudiu no Tropa de Elite 1. Os cinemas, pô, aplaudiu. O Capitão Nascimento virou herói nacional. Nós tivemos o último herói nacional produzido pela nossa cultura, foi o Capitão Nascimento, torturador. Né? E a gente tem que também chamar a responsabilidade, né, o nosso ambiente, onde a gente está, né? A sociedade participa disso tudo. Então não é só a polícia. Né? A polícia está lá fazendo serviço sujo na linha de frente. Mas, né, botando a polícia para fazer o serviço sujo, tem outras agências do sistema penal, e aí eu já citei algumas, a sociedade aplaudindo. Então a briga não é só com a polícia. Né? Temos que entender isso. Né? Acho importante. E quando nós vamos fazer a análise dessa matança, né, desse massacre que é produzido pelo Estado brasileiro, vem uma outra questão. Isso está dentro ou está fora do direito? É uma pergunta. Ou seja, essas mortes são mortes que são legais ou são ilegais? Os policiais praticam crime ou não? Bom, se 98, 99% dos autos de resistência são arquivados pela justiça, significa que a justiça está dizendo que essas mortes são legais. Aí, pô, eu estou falando sobre esse assunto na academia de polícia, me levanta um policial revoltado e diz o seguinte: nós estamos atrasados, nós temos que ter pena de morte para traficantes, que nem na China. Eu falei, não, rapaz, tu tá maluco? Os chineses é que tem que vir aqui no Brasil aprender com a gente como é que se mata traficante. Eles é que tem que vir aqui, depois eles têm que voltar para mudar tudo que eles fazem lá, porque eles vão entender que não funciona.
Porque o que vai, o marco, e aí é só para fechar minha fala também, porque o tempo é curto, né? O marco que nós temos hoje na luta por uma possível efetivação de direitos, né, humanos, não vai ser através do direito. Não vai ser através do direito que nós vamos efetivar direitos. Vai ser através da política. É na política que se efetiva direitos. Então nós não temos que, cada vez mais, né, e eu acho que isso, de uma certa forma, tem aparecido hoje nos movimentos populares, de uma certa forma, um certo entendimento de que é na política, não é mais no tribunal. Porque o tribunal, né, ele é feito para suprimir direitos também. Né? Não tenhamos dúvidas disso. Né? O tribunal não é feito para efetivar direitos, é feito para suprimir também. E temos que tomar muito cuidado com os defensores dos direitos humanos que se agarram ao direito. Essas armas não letais que estão aí cegando e matando daqui a pouco, por enquanto só estão cegando, mas daqui a pouco já matou. Essas armas não legais chegaram no Brasil pela mão de um certo grupo de defensores dos direitos humanos que diziam, não sei se ainda dizem, que eram armas que iam reduzir a violência policial. Eu não sei quem é que estava num painel, numa palestra da Boca que a gente fez lá no Circo Voador, sobre esse tema das armas não letais que matam, e eu lá, já tem mais de um ano, defendia que essas armas não eram para reduzir a letalidade da polícia. Porque se a polícia vai para uma área de confronto, onde ela vai se deparar com, né, uma resistência armada, tu acha que a polícia vai com bala de borracha? A polícia vai de fuzil. Então, onde é que nós vamos usar? Nós estamos ampliando o poder de força do Estado. Estamos dando aos agentes policiais armas, né, que não permitem a resistência. E quando nós pensamos o Estado na forma a reduzirmos a zero o direito de resistência, significa que só vai ficar o estado de exceção. Porque o estado de exceção é correlato ao direito de resistência. É um outro tema muito interessante que eu tenho trabalhado. Tanto o estado de exceção como o direito de resistência são momentos, né, de crise profunda do ordenamento jurídico, onde se permite uma ação fora do direito, para se tentar restabelecer a ordem jurídica. Do lado do Estado, ele usa isso cotidianamente nas ações policiais. Toda hora, a polícia, para manter a ordem, né, ela suspende direitos para depois garantir direitos. Primeiro suspende para depois garantir. Né? Mas o que resta a nós, quando nós estamos sofrendo, né, nós estamos do outro lado, sofrendo esse estado de exceção, né, de um estado policial que não nos dá condição de defesa em relação a qualquer um dos nossos direitos? Só resta a resistência. Só resta o direito de resistência. Né? Então, acho que nós temos que pensar, né, profundamente na questão dos direitos humanos, no sentido de problematizá-lo face à existência deles dentro da estrutura dos Estados nacionais. Por quê? Para efetivar direitos humanos, se cria, e isso foi criado pelos filósofos, Locke, Rousseau, né, todos esses caras constroem a seguinte ideia. Né? Essa ideia é que é o cerne da questão. Né? O monopólio do uso e do exercício da força pelo Estado se dá na defesa da sociedade. Pô, tem um livro do Foucault, você falou Foucault, pô, cara, fiel. Aí, tem um livro do Foucault, que é um compêndio de aulas que ele ministrou, né, lá na França, chamado assim, Em Defesa da Sociedade. São uma série de aulas que o Foucault ministrou. Esse livro, ele dá ali o marco de onde está o problema. Todas as violações dos direitos humanos são feitas para a proteção da sociedade, maluco. Então não tem jeito. Né? É tudo para a nossa proteção. Então, se a gente não começar a problematizar esse discurso, né, que coloca no criminoso, por exemplo, a existência do bárbaro, do perigoso, daquele que vai colocar em risco, em perigo a nossa sociedade. E hoje, o traficante de drogas, né, ele é o símbolo maior desse perigo, por isso que ele vira um matável. Né? Mas isso é uma repetição, né? Porque desde que se criou o Estado Nacional, existem categorias de pessoas que são matáveis, porque são justamente aquelas que colocam em risco a ordem, né, a pureza, né, da sociedade. Né? Então, em defesa da sociedade, judeu virou piolho, né, e traficante de drogas também é piolho, porque teve um coronel da Polícia Militar que já disse que o inseticida, né, PM, é o melhor inseticida social. Segurança. É mesmo? Do PT?
sem comentários, né? Mas então, é isso. Eu espero que eu, como policial, eu acho que todos aqui têm uma área de atuação. Nós temos estudantes, temos artistas, né, professores. Acho que nós, dentro da nossa área de atuação, temos que realmente aprofundar o debate político acerca de uma sociedade mais justa. Porque, olha, a maior ilusão do mundo a gente achar que nós vamos ter implementação de direitos humanos de primeira, segunda, terceira geração para todos, numa sociedade capitalista como a nossa, totalmente desigual, onde a desigualdade só cresce. Porra, isso é balela. Isso só serve, né, para legitimar as ações imperialistas, racistas. Não vai ter outro caminho, isso é uma balela. Isso é um conto da carrochinha, tá bom? Muito obrigado. Desculpa. É que eu e o Marcelo estava aqui no modo eu para saber se a gente seguiria a ordem da liderança, né, que começou a falar em pé e o Marcelo tentando me convencer a ficar sentada. Mas eu estou seguindo aqui, estou seguindo a ordem da mesa, falaram antes de mim. Então, eu acho que primeiro eu quero parabenizar, eu acho que esse documentário ele foi muito feliz passando nesse momento. Acho que no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Brasília, Minas Gerais, a luta em defesa da redução da passagem, né, que é uma questão extremamente atual, demonstra a atualidade desse documentário, da importância de nós estarmos aqui debatendo a questão dos direitos humanos. Então, acho que esse filme foi bem a calhar para o momento histórico que a gente está vivenciando. E aí pensar um pouco, né, no que seja os direitos humanos, essa categoria que já surge, né, combalida, é pensar um pouco do aspecto histórico. Acho importante a gente recuperar um pouco da historicidade para entender o período contemporâneo e entender, né, todo esse processo de estado de exceção, e aí eu compartilho das teses, né, de vários teóricos, que nós vivemos um estado de exceção e um estado de exceção que não precisa produzir um estado totalitário. E isso é grave, porque você tem discursos, né, de democracia